Aí agora eu vou entrar no método das traduções em si. Eu vou começar primeiro falando da Septuaginta, que ela foi feita lá entre o século III e o século I a.C., que lá em Alexandria. Porque naquela época, muitos judeus já... Naquela época, o Império de Alexandre, né? E a língua que estava dominando era o grego, a língua dos grandes pensadores. Então, os judeus também, acabando se espalhando por essas regiões e sob o reinado de Alexandre, acabavam meio que influenciados a falar o grego. Então, o grego tomou muita conta do linguajar do judeu e, igual hoje o inglês para a gente, era o grego na época para os judeus. Mesmo que a língua mãe deles fosse o hebraico, eles falavam muito grego, como forma até de falar com outros países, outras pessoas. Então, vendo essa necessidade de pegar os escritos bíblicos e torná-los acessíveis ao povo judeu, foi convocado uma reunião com 72 anciões, diretamente lá de Jerusalém, justamente com o propósito de pegar a Bíblia, né, que na época era só o Antigo Testamento, e traduzir para o grego koiné, que era o grego popular da época. E aí esses 72 anciões, diz a lenda, né, essa lenda não se pode confirmar com 100% de veracidade, mas diz a lenda que esses 72 anciões vieram lá de Jerusalém e trabalhou cada um deles isoladamente. Um não teve acesso ao outro. E aí no final, depois de traduzir a Bíblia, eles pegaram todas essas 72 traduções e viram que elas batiam entre si com com diferenças mínimas entre si. Que aí pôde comprovar, não, realmente, a palavra de Deus se manteve inalterada, então podemos utilizar essa tradução como forma de persuadir a palavra de Deus, não só agora no hebraico, mas com o grego também. Mas claro que isso é uma lenda, não dá para afirmar que isso aconteceu de verdade. E só mais um detalhe, a Septuaginta, diz essa lenda que ela foi traduzida em 70 dias, 72 dias. Essa tradição. Mas isso também não se pode confirmar. Mas também o que pode confirmar é que isso, na verdade, não é verdade. O que foi traduzido em esses aproximadamente 72 dias foi só o Pentateuco. O resto do Antigo Testamento foi traduzido nos séculos seguintes, que esses seria o restante do século III, o século II e o século I a.C. Então, foi uma tradução um tanto demorada, né? Demorou mais de 200 anos para traduzir o resto da Bíblia, sendo que os 5 primeiros traduziam em poucos dias. E esse símbolo LXX é só para situar os irmãos que seria como se escreve o nome da Septuaginta na linguagem, né? Aí, que LXX é 70 em números romanos. Que o nome Septuaginta vem disso, né? Septuaginta quer dizer 70 em latim. Aí pode passar, Marcelinho. Aí agora eu vou falar também da Vulgata, que foi feita por Jerônimo, entre o fim do século IV e início do século V. Que o Jerônimo, muito estudioso, sabia grego, sabia latim. Ele inicialmente não era cristão, mas se converteu. Depois passou por uma vida muito rígida, de servir de devoção ao Senhor. Aí um dia ele foi convocado para fiscalizar a tradução da Bíblia para o latim. Depois ele mesmo se predispôs a elaborar uma própria tradução, que se chama a Vulgata ou Vulgata Latina, né? Foi quando ele estava lá em Belém, na Palestina. Que aí ele, diferente do que outras traduções faziam, porque na época dele já existia a Septuaginta já estava completa. Aí muitas traduções o que faziam? Pegavam da Septuaginta e traduziam para a linguagem que queriam. Mas o Jerônimo não. Ele até se predispôs a aprender hebraico para pegar os manuscritos originais, que na época não necessariamente eram os manuscritos diretos da mão do Moisés, mas sim cópias, né? E aí pegou esses manuscritos e direto do hebraico já traduziu para o latim, sem utilizar o grego no meio, né? Sem utilizar a Septuaginta. Tanto que até hoje, essa tradução ela é utilizada pela Igreja Católica. Essa tradução e suas consequentes derivações, né? E aí pode passar, mas acho que essa é a última, na verdade, né? Aí vou deixar só essa imagem aí para não ficar no fundo vazio e dou continuidade para o meu grupo.